Como aproveitar o isolamento social para interiorizarmos dentro de cada um de nós os ensinamentos espíritas? Os ensinamentos espíritas são os ensinamentos cristãos. A doutrina espírita não inova nada além do que os ensinamentos de Jesus nos trouxeram. Nós só fazemos aquilo que é necessário no nosso tempo. Em cada lugar, é preciso acessar as verdades que sejam realmente valiosas, universais, da forma apropriada àquele tempo, àquele lugar. Então, hoje, nós acessamos os ensinamentos de Jesus à luz do ensinamento daqueles que já estão do lado de lá e que dispõem de uma sabedoria e compartilham conosco a sua visão, os recursos que eles têm. Então, os imortais voltaram e falaram conosco, e isso foi organizado na obra de Allan Kardec, que são as obras básicas da doutrina espírita. Né? O, o livro dos Espíritos, o Evangelho, segundo o Espiritismo, o céu e o inferno, ou a justiça divina, segundo o Espiritismo, a Gênese, a origem das coisas. Né? Então, são obras que nos trazem Jesus de volta. Esses ensinamentos são elucidadores do bem viver. Como internalizar isso, né, neste ambiente de isolamento social? O ambiente é muito favorável a que a gente esteja mais próximo de si. E esse estar mais próximo de si é olhar a si mesmo, olhar a vida, como que nós estamos na vida. E nesse olhar que a gente pode fazer, porque agora temos tempo, temos oportunidade, nesse olhar, nós deixamos vir da nossa intimidade, ecoar de dentro de nós, todos os direcionamentos que a proposta de bem viver, deixada por Jesus e elucidada pelos bons espíritos, pode nos oferecer. Então, adentrar na proposta espírita nesse momento é uma atitude sábia, é algo que podemos fazer com muito proveito. Por que não fazer? Esse é um momento excepcional para, olhando para dentro de nós mesmos, fazermos revisões e descobrirmos melhores caminhos, melhores métodos de viver bem. E todos os ensinamentos espíritas é um rio caudaloso de propostas de bem viver, do começo ao fim. São as soluções que nós tanto desejamos encontrar para conduzir nossas vidas. Como lembrávamos, nós não inventamos nada, mas aproveitamos melhor tudo aquilo que existe. A proposta maior de amarmos a Deus acima de todas as coisas, que vem lá de Moisés, e com Jesus acrescentando, e ao próximo como a si mesmo, é uma chance maravilhosa agora para fazermos isso. Né? Amar é respeitar, aconchegar, estar junto, mas estar bem, né? Caminhar juntos, apoiarmos-nos reciprocamente, optarmos pelo acerto, pelo otimismo, pelo lado bom de todas as coisas, decidirmos viver bem, porque isso é uma decisão, ninguém nos impinge, ninguém nos obriga a viver bem. Somos nós que escolhemos viver bem. Então, esse é o momento da gente olhar todas essas possibilidades e tomarmos decisões, fazermos boas escolhas. Aí, então, o isolamento social nos facilita. Quem de nós imagina que pararia com tudo aquilo que a gente realiza fora de casa para ter tempo para tudo aquilo que é possível fazer fora de casa? É claro que a gente também, dentro de casa,
realiza muitas coisas, né? Tanto os trabalhos que a gente tem de relação com o mundo pela alternativa virtual, né? Quanto aquilo que é próprio da vida familiar mesmo. Temos tempo, e a sabedoria agora é aproveitar bem o tempo e sentir o prazer de degustar as propostas deixadas por Jesus e iluminadas pela doutrina espírita. Praticarmos o amor, que é traduzido pelos espíritos como benevolência para com todos. Olha que coisa fantástica! A tudo termos um olhar de bondade, um olhar positivo, tirando sempre a melhor parte de cada situação. Se vermos um copo d'água, nós vamos dizer que ele está meio cheio, que é o lado bom daquele copo estar com a metade cheio de água, e não que ele está meio vazio porque já foi consumida a metade da água, né? Então esse olhar positivo, né? Benevolência para com todos. Mas se o outro manifestar imperfeições, cabe-nos a indulgência. Não olharmos o outro com crítica, porque o outro tem o direito de ser o que ele é. Ele faz o seu próprio caminho, as suas próprias escolhas. Então, respeitemos o caminho do outro. Respeitemos que cada um é cada um, que cada um tem o direito de ser cada um, desde que não fira o seu próximo e não faça aos outros aquilo que não quer que faça para si. Então, essa regra áurea, né, de fazermos tudo aquilo que nós sentimos que os outros fizessem para nós. Então, a benevolência com as imperfeições, porque o outro vai manifestar as imperfeições ou aquilo que para nós não convém, né? Para o outro pode ser muito bom, mas para nós não. Então, perante as imperfeições alheias, a gente usar da indulgência, a não crítica, né? A gente pode discordar, a gente pode ter uma outra versão, uma outra verdade, mas a gente respeita que o outro pode se pautar pela sua verdade, desde que não nos fira. E nós podemos pautar na nossa verdade, desde que não firamos o outro. E o nível mais grave desse amor é quando somos ofendidos. E como nós somos ofendidos, né? Nós podemos dizer que nós somos, assim, casca de ferida. Temos uma suscetibilidade que às vezes é até exacerbada, né? Tudo nos incomoda, tudo nos irrita, nos fere. Então, ante a ofensa, o mal que os outros nos fazem, termos a nobreza, a grandeza de perdoar. A gente fica muito resistente a perdoar e acha muito difícil perdoar por um motivo muito simples. O nosso critério é a justiça. Então, quando a gente analisa sob a ética da justiça e a gente vê que a gente tem razão, a gente se dá o direito de ficar indignado, a gente se dá o direito de ficar revoltado. Tudo bem que isso apareça num primeiro momento, mas é o pior caminho. É a pior alternativa. Ficar indignado, revoltado, irado, com ódio, com desejo de vingança, é o caminho da destruição de nós mesmos, acima de tudo. Então, essa via foi cancelada por Jesus, no sentido de que, se nós escolhemos vida, se nós escolhemos bem-estar, bem viver, a opção da ofensa não nos é adequada, é absolutamente imprópria. Vamos ser bem sinceros. Nós podemos sentir a ofensa, porque a gente é sensível, mas ficar com a ofensa é um grande erro, é uma manifestação da nossa ignorância. Qualquer ofensa que permaneça conosco é prejuízo grave. Compromete a felicidade, compromete a alegria, compromete o sucesso da nossa encarnação.
Seja a ofensa pequena, a ofensa grande. Se uma ofensa ficou conosco, significa que eu não tenho capacidade de perdoar. E se eu não tenho capacidade de perdoar, eu serei um fabricante do veneno que envenena a mim mesmo. É burrice, não é? A gente se pôr numa posição em que a gente fabrica o veneno que vai nos consumir a nós mesmos. Então, gente, perdão não é um acessório, é um elemento essencial. O nosso jeito de viver precisa incluir o perdão. E o perdão é uma virtude excelente que tem por base aceitação, tolerância, compreensão, bondade, indulgência, né? É a virtude mais difícil, mais exigente de um movimento interior nosso. Nosso modelo é Jesus. E ele, para nos dar o testemunho, viveu todas as dores que um ser humano pode viver. Mas ele lidou com todas as dores, perdoando. Por sinal, para sermos justos, ele não precisou de perdoar. Ele não se sentiu ofendido. Isso nós vamos aprender também, hein? E é possível aprender nesta encarnação. Não se ofender com nada. Eita, mas será? É possível não se ofender com nada, mesmo quando a coisa toca nos pontos mais sensíveis da nossa vida? Sim, é possível sim. E só não somos capazes ainda porque não desenvolvemos essa habilidade. Se eu me preparar para enxergar qualquer ser humano e qualquer fato da vida como aquilo que Deus permite que aconteça, e se aconteceu e tem a permissão de Deus, não cabe a mim o direito de repudiar, de condenar, né, de execrar aquilo que está se manifestando. É uma manifestação. Assim como nós podemos olhar uma ferida purulenta, mal cheirosa, e, e sentirmos, né, todo o desconforto de uma ferida purulenta, mas não quer dizer que a gente condene, critique, ou que a gente vá se revoltar, vai se indignar, porque aquela ferida existe. A ferida existe, é um fato. O problema é como que eu olho essa ferida e o que que eu faço existindo essa ferida, né? Então, e se é um problema, o problema tem solução. Mas nós nos arvoramos há muito de sermos juízes, de condenar. Vejam que o perdão não quer dizer que a gente passa a mão na cabeça de quem esteja errado ou que a gente concorde com quem está errado. Quem está errado, está errado. Mas a vida tem os mecanismos naturais de fazer as correções. A pessoa que erra e manifesta o prejuízo aos outros, ela é responsável. E não são os outros seres humanos que vai cobrar isso dela, é ela mesma, porque isso está registrado na consciência. Então, é preciso que saiamos desse posto de juízes condenadores, que a gente discorde, mas com o perdão permanente, nós vamos saber conviver com o erro sem concordar com ele, auxiliando aquele que está errado a acertar. Aquele que erra precisa de ajuda e não de crítica. Então, esses três níveis fundamentais do amor, a benevolência, a bondade, para com todos, para com os animais, para com a natureza, para com os outros seres humanos, para com os fatos que nos sucedem, benevolência para com todos, a indulgência, a compreensão em relação àqueles que manifestam uma imperfeição e o perdão para aqueles que nos ofenderem. Então, bendito isolamento social que nos coloca face a face conosco mesmos para retificarmos aquilo que não serve, que é impróprio ao nosso bem-estar e ao bem-estar do nosso próximo, e optarmos sempre para aquilo que gera a alegria
que gera o bom ânimo, que gera paz, que gera o bem-estar entre todos.